Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas introduções ao Evangelho de Mateus, usando como base duas Bíblias de estudo. A nossa missão aqui é entender por que esse livro, logo o primeiro do Novo Testamento, foi escrito e o que ele queria comunicar. Já de cara, o material mostra que a gente começa com um grande mistério. Quem, afinal, escreveu este Evangelho? Porque o título diz Mateus, mas a história parece ser bem mais intrigante. É uma ótima forma de começar, porque é exatamente aí que a discussão acadêmica pega fogo, sabe? O material que a gente tem deixa bem claro que os manuscritos mais antigos que nós possuímos, eles são anônimos. O nome Mateus não está lá. Essa atribuição veio depois, com a tradição da igreja primitiva. Figuras do século II, como um bispo chamado Papias e depois Ireneu, foram os primeiros a registrar essa crença. A crença de que o autor era Mateus, o cobrador de impostos que Jesus chamou para ser um dos 12 apóstolos. Espera um pouco. Um cobrador de impostos. De todas as profissões daquela época, essa é uma das mais polêmicas, para dizer o mínimo. As pessoas não odiavam eles. O que isso muda na nossa leitura saber que o autor poderia ter vindo desse meio? Muda tudo. A profissão é uma pista, assim, fundamental. Primeiro, tem o lado prático. Sugere que ele era alfabetizado, meticuloso, bom com registros, habilidades que seriam essenciais para compor um texto tão bem estruturado, né? Faz sentido. Mas o lado social é ainda mais revelador. Cobradores de impostos eram vistos como párias, traidores. Eles colaboravam com o Império Romano para explorar o próprio povo. Para alguém nessa posição ser chamado por Jesus, não seria só uma mudança de emprego. Seria uma reabilitação completa, sabe? Um ato de graça radical. Nossa. Isso daria ao autor uma perspectiva única sobre perdão e sobre a inclusão de quem está à margem. Isso dá uma profundidade incrível ao texto, mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque apesar dessa tradição toda, as introduções que a gente leu mostram que muitos estudiosos hoje têm sérias dúvidas sobre essa autoria. Qual é o nó da questão? O nó da questão é a relação literária de Mateus com o Evangelho de Marcos. A análise do texto mostra que cerca de 90% do conteúdo de Marcos também está em Mateus, e muitas vezes na mesma ordem, com frases muito parecidas. 90%? É muita coisa. É muita coisa. Isso leva à conclusão de que o autor de Mateus usou Marcos como uma de suas fontes principais. E aí vem a pergunta que os estudiosos fazem: por que uma testemunha ocular, um dos 12 apóstolos que andou com Jesus, precisaria se basear tão fortemente no relato de Marcos? Sendo que a tradição diz que Marcos não foi uma testemunha ocular direta, mas sim um intérprete de Pedro. Essa é uma pergunta muito boa. Se você estava lá, por que copiar o trabalho de alguém que não estava? Não faz sentido. Exatamente. É o principal argumento para sugerir que talvez o autor não seja o apóstolo Mateus, mas sim um outro cristão judeu, talvez anônimo, que era um mestre nas escrituras hebraicas e pertenciam a uma comunidade que venerava o apóstolo. O evangelho, nesse caso, teria sido associado ao nome do seu herói, entende? Entendi. Mas, por outro lado, só para fazer o advogado do diabo aqui, será que não existe uma explicação alternativa? Talvez Marcos, mesmo não sendo testemunho ocular, tenha criado uma estrutura narrativa tão boa, tão eficaz, que Mateus, mesmo tendo estado lá, achou útil para organizar as próprias memórias, e principalmente os longos ensinamentos de Jesus que ele queria incluir e que Marcos não tinha. Essa é uma contra-argumentação válida, e é por isso que o debate continua, né? Quem defende a autoria tradicional diria algo muito parecido com o que você sugeriu. E eles acrescentariam um ponto crucial. A tradição da igreja primitiva foi unânime. Não há manuscritos antigos que atribuam este evangelho a André, ou a Tomé, ou a qualquer outro. É sempre Mateus. Se fosse inventar um autor, por que escolher uma figura relativamente secundária como um cobrador de impostos e não alguém do círculo íntimo, como Pedro ou João? É um quebra-cabeça fascinante, sem uma solução definitiva. Ok, então o quem é um debate aberto,
Isso me leva a pensar no quando. Se a datação de Mateus depende tanto da de Marcos, como o material nos ajuda a navegar por essa linha do tempo? Precisamente. A data de Marcos é a primeira âncora. Se Mateus o usou como fonte, ele precisa ser posterior. O problema é que a data de Marcos também é debatida. O material menciona duas tradições principais. Ireneu diz que Marcos escreveu no início dos anos 60 depois de Cristo, após a morte de Pedro e Paulo. Já Clemente de Alexandria sugere meados dos anos 40, enquanto Pedro ainda pregava em Roma. Essa janela de quase 20 anos para Marcos já cria uma incerteza para Mateus. Certo, essa é a pista interna, a relação entre os textos. Mas as fontes apontam para mais alguma coisa. Algum evento externo que ajude a gente a ancorar o livro no tempo. Sim, e é um evento cataclísmico. A destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 DC. No capítulo 24 de Mateus, Jesus descreve a queda do templo com detalhes bem impressionantes. Ah, sim. A interpretação desse trecho divide opiniões. Muitos estudiosos acreditam que a clareza da descrição indica que o autor escreveu depois do evento, olhando para trás, o que colocaria o livro na década de 70 a 80. Que faz sentido, né? É mais fácil descrever algo que já aconteceu. Exato. Porém, a outra perspectiva é que essa passagem é exatamente o que o texto afirma ser, uma profecia genuína de Jesus sobre um evento futuro. Se for esse o caso, o livro poderia ter sido escrito antes de 70 DC, sem problema nenhum. Uma das bíblias de estudo que a gente tem aqui, por exemplo, se inclina para essa data anterior. Sugere uma janela entre 50 e 70 DC, o que se alinha mais com a datação de Ireneu para o Evangelho de Marcos. Então, o que tudo isso significa? A gente tem um autor misterioso, uma data debatida, mas quando a gente chega no porquê o livro foi escrito, no seu propósito, aí parece que o material é bem mais conclusivo. Há uma missão muito clara aqui. Sem dúvida. E o que é fascinante é como essa missão fica clara desde a primeira linha, que uma das fontes destaca. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa não é uma abertura casual, é uma declaração de tese. O objetivo principal do autor era provar para uma audiência primariamente judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, o culminar de toda a história de Israel. As introduções usam a imagem de que o livro é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu acho essa imagem fantástica. Como ele constrói essa ponte na prática? De uma forma muito deliberada. Uma das fontes aponta que há mais de 60 citações ou alusões diretas a profecias do Antigo Testamento. Muitas vezes elas são introduzidas pela frase: "Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta." É como se o autor estivesse constantemente dizendo ao leitor: "Olha, isso não é novo, é o cumprimento do que vocês esperam há séculos." Certo. E a genealogia inicial liga Jesus a Abraão, o pai da nação, e a Davi, o maior rei de Israel. Cada detalhe é uma viga nessa ponte. E a própria estrutura do livro também contribui para isso, certo? Lendo o material, uma coisa me chamou a atenção. A organização em 5 grandes discursos de Jesus. 5 é um número bem específico na tradição judaica, não é? Exatamente, você pegou o ponto-chave. Na tradição judaica, o que vem em um conjunto de 5, a Torá, os 5 livros de Moisés, que são o fundamento da fé judaica. Muitos estudiosos veem nesses 5 discursos de Jesus um paralelo deliberado. A mensagem implícita é poderosa. Jesus é um novo e maior Moisés. Ele não veio abolir a lei, mas trazê-la à sua plenitude como o legislador definitivo de Deus. Uau! Para o público original, isso devia ser uma afirmação bombástica. Quase uma heresia para alguns, imagino. Mas isso me levanta outra questão. Se o foco é tão intensamente judaico, o livro era só para os judeus? Parece muito específico. É aí que vem a grande virada da trama. O evangelho começa com um foco quase exclusivo em Israel. Jesus diz aos seus discípulos para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o livro termina com uma das passagens mais universais de toda a Bíblia, a chamada Grande Comissão. É aquele famoso comando de Jesus para levar sua mensagem a todo mundo.
instruindo os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Então ele começa super focado, quase nacionalista, e termina com uma visão global. É uma expansão de escopo impressionante. Exatamente. O argumento é que o Messias de Israel veio para ser o Salvador do mundo. Ele cumpre as promessas feitas a Israel para que a bênção possa se estender a todos os povos, judeus e gentios sem distinção, na nova comunidade que ele está formando, a igreja. Vamos detalhar um pouco mais essa estrutura, essa organização do livro. Essa alternância entre o que Jesus fez e o que ele ensinou. Não é só uma biografia, parece mais um currículo de treinamento. Currículo de treinamento ou manual de discipulado são ótimas analogias. A estrutura é muito artística e pedagógica, o autor agrupa o material de forma temática. A gente tem uma sessão de narrativa onde vemos Jesus curando, chamando discípulos, confrontando opositores e logo em seguida um longo bloco de ensino, um discurso que aprofunda as lições daquelas ações. E são 5 desses grandes blocos, certo? O primeiro é o Sermão do Monte, que todo mundo já ouviu falar. Sim, o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, é o primeiro e mais denso. Ele define o caráter do cidadão do reino dos céus. O segundo, no capítulo 10, é o discurso da missão, onde Jesus dá instruções práticas aos seus discípulos sobre como espalhar a mensagem. O terceiro, no capítulo 13, é uma coleção de parábolas do reino, usando histórias para explicar a natureza misteriosa do reino de Deus. E os 2 últimos discursos focam mais no futuro e na comunidade, pelo que eu entendi? Perfeito. O quarto discurso, no capítulo 18, é sobre a vida em comunidade, a igreja. Ele aborda temas como humildade, perdão, disciplina, como as pessoas devem se relacionar dentro dessa nova família da fé. E o quinto, capítulos 24 e 25, conhecido como o Discurso das Oliveiras, é escatológico. Fala sobre o fim dos tempos, a destruição do templo e a volta de Cristo. Essa estrutura de ação seguida de lição é genial. É como assistir a um mestre artesão trabalhando e depois sentar com ele enquanto explica a teoria por trás de cada movimento. Torna tudo muito mais fácil de absorver e aplicar. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, a gente percebe que o livro foi projetado para ser uma ferramenta de ensino para a igreja primitiva. Não é apenas uma história para ser lida, mas um manual para formar uma comunidade. O foco não é só no que Jesus fez, mas de forma muito intensa no que ele ensinou e como esse ensino deveria moldar a vida dos seus seguidores. Ok, então se a gente juntar todas essas peças, o quebra-cabeça que se forma é o de um livro que serve como essa ponte perfeita entre os 2 testamentos. A autoria é um mistério, tradicionalmente ligada a um apóstolo improvável, um cobrador de impostos, mas com questões acadêmicas fascinantes. E ele é estruturado de forma brilhante, quase como um curso, para provar a um público judaico que Jesus era o rei Messias tão esperado. E no processo, ele faz uma virada radical, abrindo as portas desse reino para todas as nações do mundo. Os temas que ele estabelece aqui, Jesus como rei, o cumprimento das profecias, a fundação de uma nova comunidade global chamada Igreja, vão ecoar por todo o resto do Novo Testamento. Ele realmente define o tom para tudo que vem a seguir. E para uma reflexão final, o material destaca um tema que amarra o livro do começo ao fim. Ele é encapsulado no nome Emanuel, que significa Deus conosco. O Evangelho de Mateus começa com um anjo anunciando o nascimento de Emanuel e termina com as últimas palavras de Jesus ressuscitado: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que levanta uma questão importante, não é? Como a nossa compreensão de um texto antigo como este muda quando a gente percebe que o seu argumento central não é só sobre uma figura histórica que viveu e morreu há 2000 anos, mas sobre uma presença divina que o autor afirma ser contínua e acessível aos seus leitores, tanto para aquela comunidade do primeiro século, quanto para quem abre o livro hoje.